Luiz, você tá por aí? O diretor. Pega uma água pra mim, por favor. Obrigado, Luiz. Hoje. Prosseguindo, convido o senhor José Maria Marteles Canapico para que adentre ao plenário e tome lugar conforme indicado, informando que o depoimento que ora se inicia será gravado e ao final será entregue mídia com a gravação do presente depoimento, mediante assinatura do termo de declaração de recebimento e concordância, sendo posteriormente transcrito em ata. Inicialmente, eu solicito ao senhor José Maria Marteles Canapico que se qualifique. Nome completo. José Maria Marteles Canapico. Idade. 65. Estado civil. Sou divorciado. Residência. Na rua Joaquim Ciríaco Ribeiro, 255, Jardim Santa Clara. Profissão. Estou aposentado e trabalho na rádio também. Tá. O senhor possui algum grau de parentesco com o vereador Johnny Laurindo? Nenhum. A testemunha está obrigada a dizer a verdade. Se não disser, incorre em crime de falso testemunho. O senhor está ciente disso? Sim. Na sequência, serão formuladas ao senhor José Maria Marteles Canapico as indagações necessárias em face do objeto da investigação, informando que o mesmo está presente em virtude de ter sido requerido pela defesa. Portanto, o senhor figura nesse momento como testemunha. A testemunha está com a defesa. Boa tarde, senhor José Maria, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Senhor José Maria, qual a sua ligação com a Pinhal Rádio Clube? Eu estou na Pinhal Rádio Clube desde 1972. Sou locutor. O senhor possui contrato de sessão com a rádio ou você é funcionário da rádio? Eu tenho um cachê que eu recebo da rádio todo mês pela participação no programa que eu apresento lá. Mas o senhor vende anúncios? Primeira coisa. Teve uma época que eu tinha, sim, um contrato com a rádio. Comprei um horário lá e tinha minhas propagandas, tudo. Tinha uma firminha também. Nessa época, como funcionava a relação? Como esse contrato girava? A praxe desse contrato com a rádio, como é que era? Olha, eu pegava as propagandas e o fruto do que eu oferi, eu pagava uma importância para a rádio, né? E depois o que sobrava ficava para o trabalhador. Entendi. No momento é só o senhor presidente aguardando. Muito obrigado. Eu passo a testemunha para o relator, vereador Marco Antônio da Rocha. Boa tarde, José Maria, Boa Marteles tarde. Canapico. Presente. Teve algumas perguntas aí que o doutor já fez, então eu vou extinguir para não conseguir aqui. Qual o horário que o senhor faz na rádio? E há quanto tempo? 40 anos, Sim. das 11 ao meio-dia. Todo dia? Todo dia. Segunda e segunda a sexta, né? Quanto o senhor paga por esses horários de uso? Quanto? Quanto o senhor paga em espécie, em valor, para usar esses horários? Não. Aí eu recebo um cachê. Ok. O senhor saberia informar que é um contrato aqui no processo, quando que ele foi assinado? Olha, o que existia na realidade era um contrato de relacionamento mútuo, assim, de confiança mútua. Melhor dizendo, de confiança mútua. Era um contrato verbal entre mim e a rádio. Eu acho que você perguntou sobre o contrato da denúncia, né, vereador? O senhor perguntou sobre o contrato da denúncia, se ele sabia da existência desse contrato, certo? Sim. Que acho que ele tá no processo. Isso, é que eu acho que o senhor está respondendo sobre um possível contrato do dele, senhor com a rádio. Isso. Tá? Se o senhor puder reformular para ele entender melhor, senhor vereador, por favor. Na verdade, assim, ó, a pergunta é nesse sentido do contrato e do contrato do senhor também. Tá. O senhor tem que o senhor ia começar a iniciar a mencionar. Sim. E depois
o Davilson achou interessante que a gente deixasse documentado aquilo que era verbalmente combinado, né? Então, muito 40 anos na rádio, então a gente tinha muita confiança um no outro. E aí nós colocamos no papel e ficou registrado lá na rádio todo o período em que eu estive na apresentação de um outro programa, chamado Show de Sucesso. O senhor lembra quando assinou esse contrato? Ah, não, foi agora, recentemente. Cerca de Né? quanto tempo, mais ou menos? Ah, talvez uns 4, 5 meses. Que aqui no processo está constando aqui 22 de fevereiro do ano de 2002. Então, mas 18 anos atrás, né? ficou registrado o período, ficou registrado aquilo que não tinha contrato. Aquilo que era combinado entre as partes verbalmente foi colocado no papel para que ficasse registrado nos anais da rádio. Lá. Documentado. Mas o período é esse aí mesmo, de 2002 a 2007, parece, né? E esse antigo aqui está com data de 2002, tá? E o senhor tem um recente, o senhor falou que andou assinando um recente. Não, é esse aí. Tá, o senhor reassinou ele. Não, assinei esse aí. Ah, tá. Assinei esse de 2002 a 2007. Tá, entendi. Porque era uma coisa que existia verbalmente, né? Muita confiança entre ambas as partes. É bom guardar esse. Vamos colocar no papel e guardar, sim, claro. Tá ok, senhor José Maria. Com todo esse tempo de Pinhal Rádio Clube, que o senhor executa os trabalhos lá, o senhor alguma vez presenciou o vereador Johnny Laurindo passando atribuições para algum dos funcionários? Não. O Johnny, ele, lógico, estava diariamente lá e ele realmente ele tinha a gente chamava de gerentão, né? O gerentão lá. Então aí ele dava realmente as coordenadas lá. O senhor saberia informar quem é o controlador da Pinhal Rádio Clube? Olha, o controlador da Pinhal Rádio Clube, com exatidão, eu não sei. O senhor desconhece. Desconheço. Com relação a acertos e pagamentos, publicidades, sessão de horários, o senhor faz esses acertos? Pode repetir? Com quem o senhor faz os acertos de pagamentos e publicidades de sessão dos horários? O senhor faz sessão de horários lá? Não, no momento Não faz. Não. Então não há Não, pagamento. só foi nessa época desse contrato aí, né? 2002 aqui. Sem mais, presidente. Eu volto para a defesa. Pergunta, senhor José Maria, quem que é o proprietário da rádio? Davilson, Quem que administra a rádio? o Johnny. Administra quem que administra a programação da rádio? A programação da rádio é o Johnny Laurindo. Johnny Laurindo. Isso. Como jornalista responsável? Também, jornalista responsável. Sim. O Johnny, por um acaso, né, ele possui, né, como se diz, deixa eu usar a palavra correta. Ele possui o poder de vetar horário de quem vai entrar, dos outros funcionários, ele possui esse poder de administração, isso quer dizer, quem entra, quem sai, dos contratos que o Davi firmou, entendeu? Aí eu já não saberia dizer. Não sei informar, não. Então, o proprietário da rádio é o Davi. Isso que eu queria até retificar, quando me perguntou se eu sabia quem era é exatamente o que eu estou respondendo agora. Acho que agora ficou mais claro na minha memória aqui, né? Meu raciocínio. O Davi é o seu proprietário e o John administrando. O Johnny administra como jornalista responsável? Sim. Ou como um contrato de arrendatário da rádio? Quer dizer, ele arrendou e o Davi não manda mais nada lá. Olha, eu na realidade eu nunca me interessei Em saber. se contrato era arrendamento ou se contrato era de compra. Então o senhor não sabe. Não sei, eu nunca me interessei por isso.
Né? Não, eu vou lá, faço o programa, tchau e bênção, volto no outro dia. Eu não sei, não. Então, voltando à época do senhor, quando o senhor possuía lá em 2012, Sim. né? Naquela época, desse contrato de sucessão, né? Como funcionava a relação do senhor com o senhor Davi? Né? O Johnny já estava lá na rádio? Não. Não? Naquela época, não. Sim. Naquela época o senhor utilizava o horário, o senhor vendia anúncios e pagava certo numerário para a rádio. Isso, exatamente. Vendia os anúncios e pagava a importância que eu tinha combinado com o Davilson. Tudo verbalmente. Depois, para ficar registrado, nós temos aí no papel. Senhor vereador? Só mais um quesito. Fique à vontade. Senhor José Maria, o senhor mencionou aí anteriormente que o Johnny é um gerentão, entre aspas, tá? O senhor saberia informar desde quando ele administra a Pinhal Rádio Clube? Ai. Talvez uns 8 anos, não lembro agora não. Mais ou menos em torno de 8 anos. 8 anos, por aí. Ok. Senhor José Maria, Sim. o Johnny alguma vez já te deu alguma ordem? Não, nosso relacionamento é muito positivo, muito cordial, não ordem assim, não. Não, recomendação. Se ele falar, o senhor obedeceria, entendeu? Assim, claro. Ele tem esse poder dentro da rádio? Não, Interferir na com relação a minha pessoa em si, é uma relação muito cordial. Não, o que eu estou querendo dizer. Não, o senhor sabe dizer, além da relação do senhor, ele tem o poder de interferir e criar conteúdo para que seja dito lá no jornal? Sim, claro. Ele pode sugerir, como gerentão da rádio, ele pode. Como gerentão ou como jornalista? Jornalista também, né? Eu falo gerentão porque é uma amizade que nós temos, eu chamo ele de gerentão, né? Então a palavra gerentão, que o senhor está usando aqui, é apenas um afago entre amigos. É um afago entre amigos. Satisfeito, relator? Está desligado. Pois não. O senhor falou de gerentão, né, que é uma questão de amizade. E ele administra ou não, então? Eu fiquei na dúvida. Ele administra. Tá. Bom. Obrigado, senhor presidente. Sem mais. Umas ordens aí, gente. Não havendo mais nenhuma indagação a ser feita ao senhor depoente de José Maria Marteles Canapeco, eu agradeço a presença do mesmo, oportunidade em que será entregue à mídia com a gravação desse depoimento. Obrigado a todos.